nós cantamos do nosso anseio de estar mais perto de Ti. Já nos cumprimentamos, já ouvimos e revemos pessoas que são queridas, e agora, diante da Tua palavra, pedimos a Tua graça, a unção e a direção do Teu Espírito, e declaramos que somos dependentes. E que o nosso coração seja um coração fértil para receber a Tua palavra como uma boa semente e multiplicar para a honra e glória do Teu nome. Que assim seja, Senhor, e que a Tua voz, do Teu Espírito que fala, que haja em nosso coração, seja ouvido e seja obedecido por nós. Assim te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Quem é Deus para você? Eu acho que a formação, a gente ouve muito sobre Deus quando a gente lê na palavra, mas a formação do personagem na nossa imaginação, na nossa mente, no nosso coração, se faz presente no decorrer da nossa caminhada com Deus. E talvez alguém pergunte para você, quem é Deus para você? E você possa responder, Deus é um ser de amor, Deus é um ser eterno, Deus é um ser soberano, Deus é misericordioso, Deus é amável, Deus é compassivo, Deus é perdoador, Deus é longânimo, Deus é santo, Deus é verdadeiro, Deus é organizado, Deus gosta das coisas belas e excelentes. Deus é um Deus da vida, Deus é um Deus da felicidade. Deus é Deus provedor. Deus é Deus fiel. Deus é Deus Pai. E eu creio que você possa até ter versículos que para você baseia a sua afirmação em Salmos e vários outros trechos da palavra. Mas ela se torna muito mais visível e concreto e muito mais apalpável, tanto para você, para quem ouve ou para quem te vê, quando ela faz parte da sua vida e da sua experiência. É interessante que Pedro está escrevendo para esses irmãos que são forasteiros. Se você ler o primeiro versículo do capítulo 1, você vai ver que ele está falando assim, eleitos em Cristo, em Deus, forasteiros que foram dispersos. E eles estão ali na Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Paulo estava também, a frente missionária de Paulo, mas foi em outra região da Ásia Menor. E esses irmãos, eles deixaram para trás, forasteiros, era porque eles não faziam parte daquela cultura, daquela nação, da qual eles estavam habitando agora. Eles não conheciam nada. E muitos deles, eu creio, que estavam com saudades da sua terra natal, estavam com saudade da sua comida, e agora tinham que se adaptar e enfrentar uma nova realidade, tudo por causa do nome do Senhor Jesus. E não somente isso, tendo que se adaptar, eles vinham enfrentando perseguição. Se você ler todo este livro, esta carta, você vai perceber que Pedro escreve para estimular, para consolar e falar, vamos em frente, apesar das perseguições. E num contexto de perseguição, é muito importante você ter, principalmente por ser perseguido por causa da sua nova fé que você abraçou. E muitos deles aqui, pelo contexto e historicamente, nós percebemos que eles vieram do judaísmo e se converteram ao cristianismo.
E mesmo essa passagem nos remete a Moisés quando está no pé do monte Sinai e Deus chama Moisés e fala: agora Israel, depois de ter sido libertado do Egito, agora Israel é um sacerdócio real para as nações. E ele usa vários textos que são comuns a quem conhecia muito bem o Velho Testamento. E quem não conhecia também. Mas parece que a grande maioria tinha essa intimidade. Imagina você agora, por ser cristão, por ter acreditado no caminho, por ter acreditado naquele que ressuscitou ao terceiro dia, que é Jesus. E você tem toda uma expectativa, né? Se fosse hoje esta realidade, qual que é o slogan? Os seus problemas terminaram, você vai ser feliz. Se você ligar a mídia, então, nossa, venha para a nossa semana e você vai restaurar todas as suas posses. A gente pode até criar uma expectativa, eu creio que alguns, eu não sei, eu só estou imaginando que alguns devem ter criado uma expectativa. Agora temos a Jesus. Maravilha. Só que logo veio a perseguição. Não é uma perseguição ideológica como nós temos hoje, mas uma perseguição física, como tem em muitos lugares do mundo hoje em dia. Muitos morrem por causa do nome de Jesus. E eles tiveram que abandonar as suas famílias, as suas posses, o seu emprego, o seu ofício de trabalho e correr. E agora eles se encontram numa nova situação, e nessa nova situação também são perseguidos. Inclusive no capítulo 2 mesmo, versículo 11, ele fala assim: a maneira como você tem que se portar diante dos pagãos. E ele coloca no capítulo 1, ali no início, versículos 5, 6 e 7 e 8, ele vai falar: mesmo que a vossa fé seja provada, ela é mais pura que o ouro e ela vai se depurando. E ele usa sempre essa relação com Jesus. E é interessante que eu creio que é importante você perceber quem você é, qual é o seu propósito de vida, enquanto está aqui agora como perseguido, agora como uma nova forasteiro. Hoje em dia, muitos jovens têm crise de identidade, não só de identidade, mas muito mais de propósito. Parece que a nossa geração, essa geração agora tem uma crise muito grande de propósito. O que eu faço da vida? Qual é o meu propósito de vida? Para onde eu vou e tudo mais. Parece que a exigência da sociedade em relação a você, acabou o ensino médio, já tem que estar preparado para saber o que você vai fazer pelo resto da sua vida, qual vai ser a sua profissão e assim por diante. E eu percebo que muitos jovens ficam perdidos. Se não, muitos vão para a depressão porque não consegue perceber qual o seu propósito de vida. E o pior é que você começa a fazer um contraponto com a realidade que nos cerca. E fazendo esse contraponto e você ainda numa condição de triste, deprimido, aí que a coisa vai mesmo para o brejo. Porque você só vê maldade, você só vê injustiça, você vê coisas que para nós trazem motivo de reclamação ou de autocomiseração. E como é importante, num ambiente de perseguição, Pedro começa a escrever e dizer para esses irmãos: vós porém quem? Vocês que não rejeitaram a pedra angular, que ele vem falando sobre isso nos versículos anteriores. Vós quem? Quando ele começa no capítulo 2, a partir do versículo 1, ele fala: vós que acreditais na palavra, e por ela
vocês alcançaram a salvação. Esta palavra que é viva e eficaz, inclusive ele fala, tudo passa, mas a palavra permanece. Vós, porém, que estão sofrendo, que vocês estão, apesar de toda essa dinâmica de vida que agora você tem, vocês estão passando por sofrimentos, perseguição, estão sofrendo injustiça. E aí Pedro começa dizendo, vós porém. E eu creio que não é só num ambiente de perseguição, mas eu creio que também num ambiente onde não há perseguição, nós devemos ser lembrados de quem nós somos e qual é o propósito pelo qual Deus nos dá e nos reconhece como pessoas e como filhos de Deus. Porque eu creio que a coisa está boa. E às vezes a gente, sabe, a coisa está boa, vamos em frente, aí você se desliga. E você acha que a sua vida e aquilo que você tem, que Deus tem para você, é tudo aqui. E você começa a investir, como diz Jesus, você começa a investir no tesouro que tem aqui na terra, aonde os ladrões podem roubar, aonde a traça corrói, aonde a coisa acontece, que é inseguro também. Eu creio que é bom para nós percebermos essa realidade, mesmo não tendo perseguição física, muitas vezes uma perseguição ideológica. Quem é a igreja? Porque ele trata da questão corporativa. Ele, além de colocar a questão individual, mas aqui especificamente ele fala, vós porém são geração eleita. No primeiro versículo ele fala sobre isso, aos eleitos de Deus. Você teve uma eleição e Deus te elegeu para ser dele. Você começa a pesquisar e a colocar, não teve nada do qual estimulou Deus para que você fosse eleito a não ser o seu amor por você. Ele mesmo diz isso em relação ao povo de Israel. Eu escolhi vocês porque vocês não eram numerosos. Aliás, vocês eram os menores dentre todas as nações. Mas eu amei vocês e eu sou fiel às promessas que fiz aos seus antepassados. A aliança e aquilo que estimulou Deus a nos eleger foi o seu amor por nós. E ele não para somente aí, ele fala que nós somos um sacerdócio real. Pedro traz a lembrança, um texto que também reflete muito isso, que é em Êxodo, capítulo 19, versículo 1 e 6, do qual eu já disse. E nação que representa, ela tem o sacerdote ele tinha uma importância diante do povo, que ele representava o povo diante de Deus, e era o sacerdote que levava as ofertas diante de Deus, e essa não se limitava somente a esse trabalho, mas ele tinha uma questão administrativa, inclusive. Era alguém que tinha prestígio. Mas aqui no caso ele está falando, vocês vão me representar. Vocês são sacerdócio real, ou seja, de um rei que é Senhor, que é Jesus. Vocês me representam, vocês têm o meu DNA, vocês têm a minha característica, eu reparti com vocês o meu Espírito, eu habito em vocês. Nação santa. Hoje de manhã o pastor falou muito sobre santidade, inclusive usou o versículo do capítulo 1, versículo 15, mas assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos
vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Nós somos uma nação santa, separada. Temos um propósito. Deus não nos salvou para deixar aí, se vira, faz o que você quiser. Só não esquece, você está salvo. Mas não, a ideia é, você tem um propósito. Agora, antes você vivia para os seus próprios desejos, era dominado pelos seus próprios desejos, fazia o que dava no coração e nos pensamentos e obedecia aos espíritos que agora atuam no mundo. Em Efésios, Paulo trabalha muito esse tema. E o próprio Pedro também, quando ele diz que nós fomos salvos e redimidos das trevas, e agora nós temos e somos santificados com um propósito específico. E ele vai colocando, de certa maneira, colocando também que nós, porque toda nação ele tem em comum uma fala, uma cultura e tem os seus costumes. E isso Deus está nos dando através de Cristo Jesus, através do Espírito Santo, valores. E o que regia as nossas atitudes e as nossas ações não são mais aquilo que nós éramos, mas agora eu faço parte de uma nova nação. Além de ter privilégios, eu tenho responsabilidades como qualquer indivíduo. E ele reforça isso falando: vocês são povo exclusivo de Deus, ou em algumas versões falam povos comprados, propriedade de Deus. Pedro diz que nós fomos comprados, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitidas pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo e revelado nesses últimos tempos. Comprados pelo sangue de Cristo. E qual é o propósito? Anunciar as grandezas. Algumas versões diz proclamar. Eu creio que proclamar fica muito mais forte do que anunciar. Anunciar, você anuncia. Agora, proclamar, você tem que estar comprometido com aquilo que você está falando. Parece que dá uma ideia de algo que exige de você mais energia e mais empenho. E você vai proclamar quem? Você vai proclamar o quê? Você vai proclamar as grandezas daquele que vos chamou, ou as virtudes, ou as maravilhas daquele que vos chamou das trevas para a luz. O que você tem a proclamar daquele que vos chamou das trevas para a luz? Ou você não consegue identificar que você estava em trevas e agora você está em luz? Se você não consegue identificar que você estava em trevas e agora está em luz, alguma coisa está errada. Porque trevas é sinônimo de perdido, porque você não sabe aonde vai. Trevas é sinônimo de você sentir medo, porque você não sabe o que vai acontecer. Trevas é sentir e ser dominado e ser direcionado pelas trevas, que é o pecado, do qual você não tem domínio. Mas como diz Paulo também, fala que nós fomos resgatados, nós fomos raptados, nós fomos tirados das trevas para a maravilhosa luz. E esta maravilhosa luz faz sentido para mim e para você, faz sentido para nós como igreja. E Pedro fala: vocês têm agora a disponibilidade de manifestar, de anunciar, de proclamar. Não somente falando, mas vivendo, porque ele começa a abrir e a explicar de maneira mais compreensiva a partir do versículo 11, do mesmo capítulo.
Mesmo em situação onde a injustiça impera, mesmo que você vai sofrer por fazer o bem, você sabe que você tem um objetivo, que é proclamar as maravilhas daquele que vos chamou das trevas para a luz. Por quê? Porque a momentânea tribulação não se compara com um peso de glória de agora eu estar na luz. Mesmo não tendo uma situação de perseguição, Deus fala para nós. Hoje de manhã o pastor sugeriu um exercício, que nós olhássemos para o espelho e dizer, nós somos santos. E eu creio que aproveitando essa mesma dinâmica, você tem que não somente olhar para o espelho e dizer, eu sou o sacerdócio real, eu pertenço a uma nação santa, eu pertenço a um povo exclusivo de Deus, que foi comprado pelo maravilhoso sangue. Eu estava nas trevas, fazendo o que dava no desejo do meu coração e só dava ruim, e não sabia para onde ia. Mas Ele me alcançou pelo seu grande amor por mim, e me colocou na luz do amor, ou no reino da luz do amor do seu Filho. E agora eu tenho um propósito de vida que vale a pena viver, que não termina somente com essa vida, mas vai além, vai para a eternidade. Aonde agora eu tenho motivo de proclamar e anunciar coisas que são eternas. E não somente do porvir, mas faz sentido hoje vivenciar essa realidade da luz de Deus em mim. Vivenciar essa realidade da luz, de me colocar em obediência por amor a Jesus, a Deus. E assim anunciar o Deus das maravilhas. E é interessante que o anunciar e o proclamar isso também não é só da nossa energia e do nosso poder, mas é muito mais do poder e da energia daquele que habita em nós, que é o Deus Trino, que é o Espírito Santo. E cabe a nós nos disponibilizarmos para que isso ocorra. Gostaria de convidá-lo a fechar os seus olhos. E como igreja, temos um ano pela frente, estamos terminando janeiro, e você e Deus tem falado ao seu coração, ao nosso coração como igreja, que nós não somos um povinho qualquer, que nós somos uma geração eleita por amor e pelo amor de Deus por nós. Nós temos coisas a fazer pelo reino e representamos o Rei dos Reis, que é o Senhor. Nós somos chamados e você pertence à nação santa. Você é povo exclusivo de Deus, que tem um propósito de anunciar as grandezas de Deus. Anunciar as grandezas de Deus no seu viver, anunciar as grandezas de Deus nos seus estudos, no seu ambiente de estudo, em casa, e como igreja anunciamos as maravilhas de Deus, naquilo que Deus tem nos dado como igreja para sermos diante da sociedade, diante das pessoas. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não nos chama para uma coisa pequena, mas o Senhor, quando nos redimiu e quando nos elegeu e quando nos escolheu, segundo a tua presciência, como diz Pedro,
O Senhor que nos comprou não foi com coisas perecíveis como ouro e prata, mas o Senhor nos comprou pelo seu sangue, Pai, precioso sangue. Esse Jesus que se deu e morreu na cruz e apagou de nós tudo que nós devíamos e nos tirou das trevas aonde a tua ira ia cair. E nos tirou das trevas aonde nós iríamos perecer, para nos colocar na luz, aonde o Senhor reina, com o propósito, Pai, de anunciar e proclamar as tuas maravilhas. Pai, que possamos deixar o teu Espírito possamos ouvir a voz do teu Espírito para nos direcionar a proclamar as tuas maravilhas, não a nossa, o que nós fazemos, mas quem é Deus. E como igreja também, Pai, anunciar as tuas maravilhas. Ó Senhor, dependemos de Ti, do Teu Espírito, e assim nos colocamos. Em nome de Jesus, amém.